O que é análise técnica? O que é análise técnica e como utilizar ela a seu favor? Análise técnica é o estudo do mercado, é o estudo do movimento dos preços com o uso de gráficos e indicadores a fim de identificar possíveis movimentos para utilizarmos isso a nosso favor. Olha só que legal! Olha qual o poder que a análise técnica tem, principalmente para você que está começando aí, né? Então presta atenção nesse vídeo, olha até o final e reveja várias vezes, porque é extremamente importante. Sem a análise técnica, a gente fica cego no mercado, hein? Existe uma máxima no mercado que os preços descontam tudo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando há uma negociação, quando existe um comprador e um vendedor que se encontram, os dois já estão descontando tudo o que aconteceu. Notícias, movimentos, tendências, influências de resultados positivos da empresa, do governo, enfim. Os preços tendem a descontar tudo. E ao descontar tudo, eles vão contando a história, vão criando movimentos, repetindo padrões, gerando padrões que permitem que a gente, ao estudar esses desenhos, esses movimentos, né, ao identificar esses padrões, a gente possa prever o que vem a acontecer mais à frente, né? Então seria o estudar o passado, olhando os padrões, identificando a história que o preço contou ao longo, né, do seu tempo ali, né, seja um gráfico de 10 minutos, um gráfico de 15 minutos, um gráfico de 1 hora. Então, para cada pedacinho daquele gráfico, uma história foi contada. Entender essa história e procurar identificar o que vem pela frente a partir do passado. Parece nosso livro de história do 2º grau, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. É ler o passado para prever o futuro. A análise técnica, ela tem duas linhas fortes aí, né? Duas vertentes aí bem fortes que a gente deve estudar. Uma é a análise técnica objetiva. A análise técnica objetiva é a análise técnica que busca padrões. Padrão de Kendall, figura gráfica, enfim, ela busca esses padrões e a partir da pura observação desses padrões, ela determina os seus movimentos futuros. Um martelo, né, num Kendall, que é um padrão de Kendall, né, um doji, enfim, são vários nomes aí. Para quem estuda Kendall vai tá entendendo aqui. Para quem não entende ainda, calma que mais da frente você vai ver, né? Figura gráfica, um triângulo, tudo isso quando acontece no gráfico, ele quer dizer o que vai acontecer para frente. Essa é a linha mais utilizada, essa é a linha mais antiga também, né? A gente está falando aí de conhecimentos lá de 1920, mais ou menos aí, que continuam até hoje sendo utilizados aí por, sei lá, 90% aí das pessoas físicas que estão operando o gráfico na bolsa de valores. Já a chamada análise técnica subjetiva é uma análise técnica que utiliza conceitos da análise técnica, né, objetiva, porém ela traz outros elementos. Ela observa, por exemplo, o fluxo. A gente sabe que o fluxo, o dinheiro que está entrando, seja de comprador ou de vendedor, provavelmente vai ser o que vai levar o movimento a acontecer. Se eu estou na feira e entra mais gente querendo comprar, provavelmente o preço vai subir, né? Então, esse é um dos fatores que é utilizado aí para a gente melhorar a nossa assertividade. Um outro fator muito importante que tem que ser levado muito mesmo aí, né, é a macroeconomia. Não adianta a gente achar que vai comprar papel, por exemplo, aí, de uma empresa que fabrica bens de luxo. A gente vai comprar a ação de uma empresa que fabrica bens de luxo quando a gente está entrando num cenário de recessão, por exemplo. Menos pessoas vão estar dispostas a gastar dinheiro com produtos não essenciais. E essa empresa provavelmente vai ter um resultado pior, pagar dividendos pior e ser menos interessante para os investidores. Então, entender a macroeconomia, PIB, inflação, né, emprego, essas coisas todas, ela vai ajudar também na tomada de decisão. E a terceira, que tem a ver com a segunda, né, que seriam as correlações. Hoje, mais do que nunca, o mundo é completamente correlacionado, né? O mundo, o que acontece nos Estados Unidos reflete aqui no Brasil. O que acontece lá na África do Sul reflete no Brasil. O que acontece no Brasil reflete na Europa. Então, entender também
como esses ativos, como essas economias se correlacionam e principalmente qual o impacto e como que a gente mensura esse impacto aqui no Brasil, que é onde a gente está, é também fundamental, tá? E eu até vou contar uma história aqui, que lá nos idos de 2018, 2019, né, quando a gente começou a entender isso no mercado e partimos aí para estudar correlações, foi onde começou que vocês gostam de falar, né, a virada de chave, foi entender isso, entender que a gente não está sozinho, que o gráfico sozinho não vai dar para a gente o movimento correto e que a soma disso tudo, a soma dos fatores, a soma desses movimentos é o que vai fazer de verdade com que a gente consiga ter os resultados que a gente espera. Compilamos tudo isso no treinamento, né? No nosso treinamento que ensina aí o método, o jogo por trás dos gráficos, que é trazer as correlações, trazer a análise técnica, trazer a macroeconomia, fluxo, colocar tudo isso junto, né, num método, um passo a passo para que você consiga aprender. Então essa análise técnica, que a gente chama essa análise diferenciada e essa análise mais requintada, ela tem tudo a ver com o nosso método, o jogo por trás dos gráficos. Isso fez a gente ficar vivo e isso vai fazer você ficar vivo também. Isso vai fazer você conseguir, de verdade, ter ganhos aqui neste mercado. Esse é o segundo vídeo da nossa série, começando do Day Trade do zero. Na terceira aula, na próxima aula, você vai entender movimentos básicos, entender como o preço se movimenta, começar a olhar com outros olhos, com olhos agora mais inteligentes, mais curiosos, mais sábios para um gráfico. Então fica atento aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque na próxima aula, assim que sair, você tem que estar atento já para aprender. Se você está vendo esse vídeo depois, provavelmente já está aqui na legenda, né? A próxima aula. Se você está vendo logo no lançamento, espere a próxima aula, tá bom? Além disso, tem bastante conteúdo todos os dias aqui, seja de conteúdo ao vivo, abertura, fechamento, ou sejam dessas aulas que a gente está passando para vocês também. Acompanhe a gente que tem muita coisa boa por aí. Aqui ninguém fica para trás não. Bora junto, vamos conquistar esse mercado.